Pastor, fique à vontade. Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Sintam-se à vontade, porque é assim que eu me sinto aqui nesse altar, como se fosse uma extensão da minha casa, uma extensão da minha igreja. Muito feliz por poder estar aqui hoje. Quero agradecer ao pastor Geni, a pastora Sandra, né, por esse convite, pela confiança. Estou acompanhado daquela moça bonita ali. Quem esteve lá na Filadélfia já sabe disso, caminha comigo há muito tempo. Já fizemos 51 anos de namoro, noivado e casamento. É muito tempo caminhando juntos. Ela caminha comigo há bastante tempo. Temos um casal de filhos. Eu tenho o meu filho primogênito, casado, com 2 filhos. Trabalham na ADVEC, Igreja do Pastor Silas Malafaia, ali no Recreio dos Bandeirantes. São trabalhadores da obra de Deus, trabalham com muita dedicação na obra. E eu tenho a minha caçula, Ana Clara, casada com o Cleiton Martins, me deram 2 netinhos também. Ele é produtor musical de grandes cantores, Davi Sácer, Bruna Carla. E ela é uma das líderes do Ministério de Mulheres, chamado Preciosas, na Igreja Batista Atitude, ali na Barra também, trabalham na obra. Me dão muito prazer, porque fazem a obra com amor, com carinho, com dedicação. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos a Deus. E é exatamente isso que eu vim falar aqui hoje. Eu quero que você saia daqui dizendo assim, eu e a minha casa servimos a Deus. Porque assim que eu recebi esse convite, eu comecei a meditar no que é que eu deveria compartilhar com a igreja hoje. E fiquei pedindo a Deus uma direção até hoje pela manhã. E hoje pela manhã, eu estava ali olhando para o mar, de frente para o mar, ali sentado, conversando. E aí veio ao meu coração o assunto sobre o qual eu deveria ministrar. E para obedecer essa direção de Deus, eu resolvi utilizar um texto bíblico bastante conhecido da igreja. Mas Deus me levou a olhar para esse texto por um ângulo completamente diferente. Um texto que bem provavelmente você já ouviu ele algumas vezes, mas bem provavelmente você nunca viu uma abordagem da forma como Deus ministrou o meu coração. Eu quero utilizar esse texto, ou os princípios contidos nesse texto, para fazer uma aplicação prática desses princípios no contexto familiar. Eu quero pegar o que esse texto nos ensina e aplicar todos esses princípios na família. Mas antes de compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer que essa palavra, ela vai ser para um grupo bastante específico de pessoas. Bem provavelmente ela não vai alcançar toda a igreja, mas ela tem um foco muito direto, ela é muito específica. Eu quero falar para aquelas pessoas que ainda têm alguns dos seus familiares ainda não alcançados pela graça salvadora de Cristo. Por acaso tem alguém aqui que tem um familiar pelo menos que não foi alcançado por Cristo ainda? Meu Deus, então essa palavra é para você. Porque se tem uma coisa que me entristece bastante, se tem uma coisa que me entristece muito, é ver que existem na igreja pessoas que, depois de algumas tentativas frustradas de ganhar seus familiares para Cristo, elas acabaram desistindo. Já tentaram tanto, mas hoje elas desistiram. E mesmo que não tenham desistido, eu vejo muitas pessoas que, por não conseguirem ganhar familiares para Cristo, estão desanimadas, outras estão decepcionadas, outras estão frustradas. Elas creem que a Bíblia Sagrada diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Elas creem nisso, mas elas não viram isso acontecer ainda na sua vida, elas não viram isso acontecer na sua casa, elas não viram isso acontecer na sua família. Pessoas que depois de tentarem evangelizar os seus, depois de não terem conseguido, elas acabaram comprometendo a sua relação com a sua família. Houve desgaste, houve aborrecimento. Querido, se você se viu nessa introdução, essa palavra de hoje é para você. Você pode dar um amém? Amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 7. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Eu quero deixar uma palavra para aquelas pessoas que ainda não podem dizer, eu e a minha casa servimos a Deus. Se você vive essa realidade, fique ligado, porque Deus me trouxe aqui hoje para te dar uma estratégia poderosa para que você consiga ganhar todos os seus familiares para Cristo. Você recebe essa palavra? Diga amém. Você achou? Mateus 7, eu vou ler a partir do verso 1. Posso ouvir um amém ou misericórdia? Amém? Na versão que eu tenho aqui, pode não ser a sua, essa é a NVI, está escrito o seguinte:
Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Verso 6, eu termino aqui. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vamos orar a Deus e pedir graça a Ele, para que Ele possa falar profundamente no nosso coração essa noite, que a gente possa sair daqui cheio de ferramentas, e amanhã a gente comece um processo para ganhar cada familiar nosso, que ainda não foi alcançado por Cristo. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Sabemos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor quer ver o nosso coração alegre, por poder estar sentado num desses bancos, com toda a nossa família ao nosso lado, Pai. Eu tenho certeza que muitos aqui, Pai, oram por isso, pedem isso, clamam por isso, fazem propósito por isso, sobem monte por isso, fazem jejum por isso, fazem campanha por isso, mas ainda não tiveram esse prazer de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Por isso, Deus, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, e que ao final dessa reunião, todos nós possamos ter a certeza absoluta ardendo em nossos corações, que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para falar com cada um de nós. Eu peço seja assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas eu não sei se todos aqui têm consciência disso, mas alguns de nós, que somos crentes em Cristo Jesus, nós cometemos um erro muito comum, e eu já me vi aqui nesse caso, eu já fui um desses. Jesus disse em Mateus 26, 41, algo interessante, a gente fala muito isso, repete isso, mas vamos meditar sobre isso. Mateus 26, 41, Jesus fala assim, vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne, todo mundo conhece esse texto. E o que eu vejo acontecer com muitos daqueles que estão na igreja, é que a gente ora muito, e glória a Deus por isso. A gente ora muito, aqui também. Eu pensei que era só lá em Xerém, aqui também é assim. Mas isso é muito comum nas nossas igrejas, a gente ora muito, mas vigia pouco. Quando a Bíblia deixa essa instrução, vigiai e orai, ela está nos alertando para o fato de que não basta orar todo dia, não basta jejuar toda semana se a gente não vigiar. Vigiar e orar são dois comportamentos que se complementam, não é um ou o outro, é os dois. Tem que vigiar e tem que orar, e mais, tem que haver um equilíbrio, entre o vigiar e orar. Temos que distribuir o nosso tempo, vigiando e orando. E o que eu percebi algo interessante, quanto mais a gente vigiar, ouça, quanto mais a gente vigiar, fazendo aquilo que é correto, menos vamos ter que orar, menos vamos ter que jejuar, clamando por intervenção divina. Quanto mais fizermos aquilo que cabe a cada um de nós fazermos, menos nós vamos ter que orar por um milagre. Pastor, não entendi. Gente, se a gente não vigiar, a gente vai ter que clamar por milagre toda hora. Agora, se a gente começar a vigiar um pouco mais, a necessidade de um milagre vai diminuir sensivelmente. Basta a gente vigiar, e a gente vai errar menos. E vai depender menos de milagre. Quantos estão comigo até aqui, digam amém. Então, o que a gente vai compartilhar hoje, eu quero deixar aqui algumas instruções importantes. Tem muito mais a ver com o vigiar do que com orar. Já fala muito sobre vigiar hoje. Queridos, é indiscutível, e eu tive um certo cuidado em ler esse texto, porque Jesus utiliza palavras muito duras nesse texto, é um texto muito duro, mas também é verdade, que Jesus não proíbe ninguém nesse texto, de tirar cisco dos olhos dos outros, Ele não proíbe tirar cisco, Ele só manda a gente ter cuidado, Ele só manda a gente vigiar. Amados, se a gente parar para ler esse texto com atenção, fica claro que o propósito de Jesus não é condenar quem tira cisco dos olhos dos outros, não é isso. Esse texto não está aqui para nos condenar, se a gente tentar tirar cisco dos olhos dos outros, não é isso. Na verdade, o que Jesus está querendo nos ensinar, é que esse nosso desejo que é legítimo,
só terá o resultado que a gente espera se a gente tentar tirar o cisco dos olhos dos outros da forma correta. Se a gente tentar tirar o cisco da forma errada, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque se nós tentarmos fazer aquilo que é certo, mas da forma errada, ou na hora errada, vai dar errado, vai dar ruim. Então o que a gente tem que fazer? Fazer o que é certo, da forma certa e na hora. Aí sim, aí vai dar bom, aí vai dar muito certo. Mas o que a gente percebe em muitas pessoas que nos procuram para tentar que a gente ajude elas a resgatar seus familiares, é exatamente isso. Elas estão tentando resgatar seus familiares, o que é louvável, é digno, é correto. Mas elas estão tentando fazer isso da maneira errada. Quando a gente tenta evangelizar a nossa família, mas a gente faz isso da forma incorreta, a gente acaba tendo mais decepções do que resultados. A gente acaba colhendo muito mais derrotas do que vitórias. E isso acaba fazendo com que a gente sofra, com que a gente sofra muito, com que a gente sofra bastante. E o pior dessa história toda é que além de não conseguirmos resgatar os nossos familiares, além de não conseguir resgatar os nossos parentes, pai, mãe, irmão, irmã, filho, a gente ainda acaba criando um problema sério de relacionamento com eles. A gente fica com o nosso relacionamento arranhado. Além de não resolvermos um problema que a gente tinha, a gente cria um que a gente não tinha. A gente piora ainda mais as coisas. E o resultado prático é que além de a gente não conseguir resgatar os nossos familiares, a gente acaba afastando eles de nós. A gente vai criando uma barreira entre nós e eles. Aqueles são salvos, e os que não são salvos vão criando um muro, levantando um muro entre eles, e vai ficando cada vez mais difícil. E a consequência ainda mais dolorosa nessa história toda, o mais triste nessa história toda, é que eles não ficam distantes somente de nós, eles ficam também distantes de Jesus. A gente acaba afastando eles de Jesus. E eu aprendi com a chegada da maturidade cristã, é que antes de tentarmos ganhar qualquer familiar para Cristo, temos que primeiro ganhar os nossos familiares para nós. Primeiro eu ganho para mim, depois eu ganho para Cristo e depois eu encaminho para a igreja. O processo da certo é esse. É impossível ganhar alguém para Cristo sem primeiro ganhar para a gente. É impossível trazer alguém para a igreja e se firmar na igreja sem que eles conheçam a Cristo e tenham intimidade conosco, relacionamento conosco. Queridos, é triste ver pessoas tentando converter os seus familiares na marra. São pessoas que estão tentando converter familiares na base de crítica, na base de cobrança, na base da pressão, achando que vai dar certo. Ou seja, fica tentando impor alguns comportamentos aos nossos familiares e comportamentos com os quais eles nem concordam. A gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, mas eles não concordam com isso, eles não são convertidos. E a gente fica condenando comportamentos. Você está fazendo isso, não pode fazer aquilo, aquilo outro, e a gente sai criando um monte de barreiras, afastando eles de nós e afastando eles de Cristo. Guarde isso no seu coração. Ouça o que eu vou afirmar: ninguém muda de fora para dentro. Ninguém muda por imposição dos outros. Aliás, grave isso, mudança que é imposta, grave isso, mudança que é imposta, quando eu chego e não promove transformação. Mudança que é imposta promove disfarce. Sabe o que é disfarce? É quando o familiar fala assim: olha, fala isso não que está chegando fulano aí, ó. Olha, pode falar isso não que ele não gosta que ouve. Olha, hoje a gente vai na casa do fulano, vamos botar uma outra roupa. Hoje, ó, não vamos beber não, porque isso é disfarce, isso não é transformação. A gente cobra, critica. Então eles ficam se disfarçando para estar na nossa presença. Eles assumem um personagem que eles não são quando a gente está perto. Isso não é transformação, isso é disfarce. Bendito isso, eu me sinto à vontade para compartilhar aquilo que eu trouxe no meu coração. Vamos lá. Jesus, nesse início do Sermão do Monte, ele começa o início do Sermão do Monte colocando aqueles que estão em comunhão com ele numa posição elevada, numa posição de destaque.
Jesus coloca seus discípulos numa posição realmente realmente de relevância. Porque é assim mesmo que Ele quer ver a mim e a você. É assim que Jesus quer ver seus discípulos, numa posição elevada, numa posição de destaque, sendo referência. É assim que Ele quer ver a gente. Jesus chega a dizer que Ele queria ver a mim e a você como sal da terra e luz do mundo. É assim que Ele queria que a gente vivesse. Mas qual deve ser o nosso cuidado? E aqui eu vejo muitos de nós, crentes em Cristo Jesus, crentes raiz, eu vejo muitos de nós errando. Porque o fato de sermos sal da terra e luz do mundo, o fato de sermos sal da terra e luz do mundo, não dá direito a nenhum de nós nos acharmos melhores que eles. Ah, porque eu estou com o meu nome escrito no livro da vida e você não está ainda. Queridos, alguns crentes assumem uma posição de superioridade, e que ao invés de aproximar a família delas, acaba afastando a família delas ainda mais. Eu creio que em função dessa realidade, é que quando chega justamente nesses versos que a gente leu, que Jesus deixa um alerta para mim e para você. Se eu tivesse que resumir em minhas palavras essa instrução de Jesus, eu diria que o recado de Jesus nesses versos que a gente leu é muito simples e é direto. O alerta que Jesus nos deixa é que se não houver sabedoria, se não houver sabedoria na hora de ser sal da terra e luz do mundo, nós podemos colocar tudo a perder. A intenção nossa pode ser a melhor possível, o propósito pode ser realmente, o propósito é nobre. Qual é o propósito? Ganhar meu familiar para Cristo. Mas sem sabedoria a gente só comete erros. Sem sabedoria a gente só faz besteira. E eu vejo uma lógica nesse alerta de Jesus. Por que eu digo isso? Porque Ele diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra, sim ou não? Mas pensem comigo, você concorda comigo que luz em excesso ofusca a visão? Você concorda comigo que sal em excesso estraga a comida? Então nós temos que ter sabedoria para ser luz na medida certa e sal na medida certa. Posso ouvir um amém? Ou seja, se nós tentarmos atropelar esse processo de conversão, se nós tentarmos acelerar esse processo de conversão, ao invés de acelerarmos o processo, a gente acaba retardando o resultado. No afã de querer converter logo, a gente faz bobagem e atrasa ainda mais o processo. E dificulta muito mais as coisas. E é por isso que Jesus usa palavras tão fortes, palavras que nos confrontam. Jesus chega a usar a palavra hipócritas. Mas o propósito de Jesus, com esse texto tão duro, era apenas e tão somente chamar a nossa atenção para 3 cuidados que nós vamos ter que ter, se quisermos ajudar a nossa família a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. 3 cuidados nós vamos ter que ter, se a gente quiser ganhar qualquer familiar para Cristo. 3 cuidados preciosos, porque nesse texto, Jesus está nos dando estratégias, para que a gente possa influir positivamente na vida da nossa família, na vida daqueles que convivem conosco. E hoje, de uma forma muito especial, eu quero falar, eu quero focar, eu quero me dirigir à nossa família. Temos que ser agentes dessas transformações, temos que ser agentes dessas mudanças na vida da nossa família, gente. Não podemos nos conformar em termos familiares longe de Cristo. Posso ouvir um amém? Não podemos nos conformar, não podemos nos conformar. Mas qual é o nosso cuidado? Sem sabedoria, a gente acaba julgando o comportamento deles, a gente acaba condenando o comportamento deles, e fazendo isso, ao invés da gente ajudar, a gente acaba sendo pedra de tropeço para eles. Ouça o que diz Romanos 14, 13, grave isso no seu coração, se quiser marque aí para depois conferir. Romanos 14, 13 fala assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Foi disso que a gente falou, sim ou não? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, no caminho do pai, no caminho da mãe, no caminho da esposa, no caminho do marido, no caminho dos filhos.
Meus amados, nós temos que ter todo o cuidado, mas todo o cuidado do mundo, na hora de ajudar a nossa família em seu processo de conversão. Todo cuidado é pouco. E o propósito dessa ministração é extrair os princípios que eu encontrei nesse texto, e que a partir dele nós possamos alcançar toda a nossa família. Posso ouvir um amém? O tema que eu dei para a reflexão de hoje é resgatando a família pelo exemplo. Você pode repetir comigo? Resgatando a família pelo exemplo. Vamos trabalhar esses 3 cuidados que eu identifiquei nesse texto, e que nós devemos não somente conhecer, mas devemos praticar. Posso começar a palavra aqui? Bom, aqui eu entro na essência da mensagem. Primeiro cuidado não tem que ter. Qualquer pessoa que quiser ganhar um familiar para Cristo tem que ter esse primeiro cuidado. Ele é o inicial, ele é o começo de tudo. Tem a ver com o que está no verso 3. Acompanhe comigo o que está no verso 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está em seu próprio olho. Primeiro cuidado que eu vejo aqui. O que Jesus está tentando ensinar a mim e a você aqui hoje? Qual é a intenção de Jesus quando ele constrói esse verso? Qual era o recado que ele estava dando para nós? É que a mudança que eu quero ver na minha família, a mudança que eu quero ver no meu familiar, a mudança que eu quero ver no meu parente, tem que começar por mim. Existe um homem muito conhecido, chamado Mahatma Gandhi. Ele fala algo interessante, ele fala assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. E parafraseando Gandhi, eu diria o seguinte: seja você a mudança que você quer ver na sua casa. Seja você a mudança que você quer ver na sua família. Seja você a mudança que você quer ver na sua parentela. Então todo o processo de transformação tem que começar por nós. Queridos, ouçam o que eu vou afirmar, eu não quero escandalizar ninguém, eu não quero desanimar ninguém, mas guarde isso: Deus não restaura famílias. Que é isso, pastor? Deus não restaura casamentos. Pastor, que é isso? Queridos, Deus não restaura pessoas. Deus não restaura casamento, Deus não restaura família. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas são desafiadas por Deus a restaurar a sua família. Pessoas restauradas por Deus são desafiadas a restaurar seu casamento. Mas eu tenho que ser restaurado, e a partir de mim, a minha família vai ser restaurada, porque sou eu quem tenho que restaurar a minha família. Ouça, o projeto da família de Deus, o projeto da família de Deus. A família é um projeto de Deus, mas a mão de obra que edifica não é de Deus. A mão de obra que edifica é a minha. A mão de obra é nossa. Somos nós quem temos que edificar a nossa casa. Sabe onde muitos de nós erram? Muitos erramos. Queridos, Deus não vai restaurar os nossos relacionamentos por nós. Você não vai ver Jesus se envolvendo em nenhum relacionamento ao longo do seu ministério. Ele trata com pessoas, ele restaura pessoas, ele liberta pessoas, ele cura pessoas, mas ele não se mete em relacionamentos. Procura lá nos evangelhos, você não vai ver. Então, ele não vai restaurar o nosso relacionamento por nós. Ele vai querer restaurar o nosso relacionamento? Sim, claro que ele vai. Só que ele vai querer restaurar o nosso relacionamento através de nós. É nos usando, é nos instrumentalizando para que nós restauremos os nossos relacionamentos. Ele vai nos dar todas as ferramentas, ele vai nos dizer como, ele vai nos dar estratégia, ele vai nos ensinar o processo, mas somos nós quem temos que restaurar os nossos relacionamentos. Queridos, Deus quer nos usar, Deus quer nos usar, Deus quer nos usar. Posso ouvir um amém? Ele quer nos usar, mas para que Ele possa nos usar, para que Deus possa usar a mim e a você com autoridade e poder, Ele primeiro tem que tratar conosco. Ele precisa nos tratar primeiro. Primeiro Ele me trata e me deixa em condições de alcançar a minha família. Primeiro Ele te trata e te dá todas as condições para você restaurar a sua casa. É assim que funciona. Querido, se eu perguntasse a você, qual é a melhor estratégia para ganhar um familiar para Cristo? Vou fazer um exercício. Se eu perguntasse, qual é a melhor maneira de ganhar um familiar para Cristo? Eu tenho certeza absoluta, sem ouvir ninguém, de que muitos diriam, pastor, que pergunta elementar.
Que pergunta sem propósito, pastor. Pastor, só tem um jeito. Só conheço um jeito de ganhar qualquer um para Cristo. É pregando a palavra para a pessoa. Sim ou não? A maioria vai falar isso. Pastor, só tem um jeito de ganhar familiar para Cristo. É pregando. É pregando. É pregando. A gente acha que vai pregar a palavra igual a gente toma antibiótico de 8 em 8 horas. Eu prego de manhã, prego de tarde, prego de noite. E vou pregando a palavra. E estou insistindo naquilo. Sabe como é que a gente é visto por quem a gente quer evangelizar assim? Olha lá vem o chato, olha lá vem o chato. Ih, sai, lá vem ele. Vaza todo mundo, porque não aguenta. Olha lá o santarrão, olha lá o santarrão, olha lá, vem ele, olha lá. Querido, a gente vai passar por chato. Posso ouvir uma misericórdia? Posso ouvir uma misericórdia? Porque eu não quero escandalizar ninguém, mas em se tratando de pessoas que nos conhecem, em se tratando de pessoas que convivem com a gente, em se tratando da nossa família, a melhor estratégia não é essa. Aqueles outros que eu vou dizer, o que vai ganhar a nossa família não vai ser o nosso discurso. O que vai ganhar a nossa família vai ser o nosso testemunho. Por quê? Porque a nossa família vai querer ver se Jesus realmente transformou a nossa vida ou se mudou somente a nossa roupa. A nossa família vai querer ver se Ele nos transformou de fato ou se mudou somente o nosso vocabulário. A nossa família está de olho. Quando a gente se converte numa família onde ninguém é convertido, a gente vira vitrine. Vai estar todo mundo olhando para a gente o tempo todo. A gente vira vitrine. A nossa família tem que ver Jesus em nós. Porque senão a nossa pregação não vai ter credibilidade nenhuma. Nós temos que pregar para a nossa família com a nossa própria vida. É vendo como você vive. Ouça, é vendo como você vive. Que a tua família vai ou não vai querer servir ao Deus que você diz que serve. Porque eu já estou me dando falando assim, para ser crente com aquele ali, não quero não, estou fora. Não quero. Querido, é vendo as mudanças que Deus está realizando na tua vida, que os membros da tua família vão se sentir encorajados a iniciarem as suas próprias mudanças. A pessoa vai falar assim, mas caramba, o Abner tem mudado, né? Você reparou o Abner nesses últimos meses? Caramba, eu acho que eu quero esse Deus dele. Porque se eu ver o que ele era 6 meses atrás e ver o que ele é hoje, caramba, ele é outra pessoa. Ele está sendo transformado, ele está sendo aperfeiçoado. Isso vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão querer o nosso Deus. Mas para que a gente possa fazer isso, é imprescindível que cada um de nós desenvolva o nosso autoconhecimento. Igreja, precisamos nos conhecer melhor. Precisamos nos enxergar melhor. Só assim a gente vai ver quem realmente nós somos. É olhando para dentro de nós mesmos que a gente vai reconhecer quem nós somos e não aquela pessoa que a gente gostaria de ser. É olhando para dentro de nós mesmos que a gente vai ver quem a gente é e não aquele que a gente gostaria de ser. A Bíblia desafia a nossa capacidade de se autoexaminar. Tanto você vai ver lá no livro de Coríntios, capítulo 11, fala assim, examine-se o homem a si mesmo, examine-se a mulher a si mesmo, examine-se o jovem a si mesmo. E todo aquele que fizer isso, com sinceridade, todo aquele que se autoexaminar com sinceridade, vai concluir que não é perfeito. Vai concluir que não é perfeita. Amados, quanto mais eu me conheço, mais imperfeições eu encontro em mim mesmo. E com isso, nos conhecendo melhor, a tendência é que a gente seja mais compreensivo, mais tolerante com as imperfeições da esposa, com as imperfeições do marido, com as imperfeições dos filhos, porque a gente vê que a gente também não é perfeito. Maridão, você veio hoje, diga amém. A Bíblia diz que você é santo, mas você não é perfeito. Minha irmã, apesar de você ser uma mulher de Deus, você não é perfeita. E
E tem mais um detalhe, que eu julgo ser fundamental. Se a gente quiser ser participante, ativo nesse processo, se a gente quiser realmente ter uma participação decisiva nesse processo de alcançar a nossa família, vamos ter que funcionar como um grande espelho para ela. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus têm que funcionar como um grande espelho para a família. Olha o que fala o Salmos 19, verso 12, na parte A. Fala assim: quem pode ver os próprios erros? Quem pode ver os próprios erros? Quem pode ver seus próprios erros? Amados, todos nós precisamos de um espelho para nos conhecermos melhor. Todos nós precisamos de um espelho para nos enxergarmos, para enxergarmos a nós mesmos. Por quê? Porque tem coisas que eu sou, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu deixo de fazer que eu não tenho consciência. E para que eu reconheça isso, a ajuda daquela mulher tem sido fundamental. Ela tem me dado, alô, Abner, alô, o que foi? Alô? Ela tem me ajudado, eu tenho ajudado a ela. Por quê? Um tem que funcionar como espelho para o outro. Qual é o cuidado nós vamos ter que ter? Qual cuidado nós vamos ter que ter? Nessa hora, na hora de ser espelho, é não confundir ser espelho com ser juiz. E aqui é uma linha tênue, é uma linha muito fina. Se a gente não vigiar, a gente está sendo juiz, achando que está sendo espelho. Ser espelho é refletir para o outro a verdadeira imagem que o outro tem. Por isso, temos que ser um espelho que não julga, temos que ser um espelho que não critica, temos que ser um espelho que não acusa. Espelho só mostra, espelho só reflete. Nenhum espelho chama a mulher de gorda. Nenhum espelho chama o marido de barrigudo. Nenhum espelho chama filho de burro. Na verdade, todo espelho precisa de duas características imprescindíveis para que ele possa refletir com fidelidade. Sem essas duas características, nenhum espelho cumpre o seu papel. Primeira condição que um espelho tem que ter para ser um espelho fiel, ele tem que estar limpo. Porque bota um espelho todo sujo, ele vai refletir bem, sim ou não? Não vai. Então o espelho tem que estar limpo. Mas pastor, limpo de quê? Limpo de preconceitos, limpo de contaminação, limpo de religiosidade, limpo de pecado, tem que estar limpo. Para refletir com fidelidade tem que estar limpo. Agora eu boto um espelho limpo, numa sala sem uma única lâmpada sequer, ele vai refletir sim ou não? Qual é a segunda característica? Além de estar limpo, ele tem que estar iluminado. Mas pastor, iluminado como? Iluminado por Cristo e por sua santa palavra. Esse é o espelho extraordinário. Limpo, iluminado por Cristo e pela sua palavra. Aí nós vamos poder cumprir esse papel de espelho. Por quê? Porque um espelho de qualidade nunca vai refletir uma imagem distorcida. Já reparou que tem algumas esposas têm mais medo da avaliação do marido do que do espelho? Ela olha no espelho, até não gosta de alguma coisa, mas se o marido fizer qualquer comentário, meu Deus. Gente, no outro dia eu assisti um negócio num provador de loja, que eu fiquei chocado, pastor, mas chocado. Estávamos 4 ou 5 maridos, aguardando as esposas experimentarem uma roupa. E a esposa do irmão do lado aqui, do abençoado, ela era um pouco cheinha, talvez, aquela que está assim, 2, 3 quilinhos acima do peso, ela era um pouco cheinha. E ela encontrou um vestido que caiu nela como uma luva. Quem está 2 quilos acima do peso, sabe quando encontra aquele vestido que emagrece 10 quilos. Parece que ela botou aquele vestido, o vestido foi feito para ela. E ela não saiu do provador andando. Ela estava tão feliz com o vestido, que ela saiu do provador desfilando.
E ela saiu e fez uma pergunta que, ao meu ver, uma pergunta normal, qualquer mulher faria. Ela falou assim: meu bem, o vestido ficou bonito? Sabe o que o caba falou? Não, o vestido é extraordinário, o manequim é que não ajuda. E deu vontade de dar ele está do meu lado, deu vontade de dar um cacho com a moca nele, porque como é que o cara fala um negócio desse, gente? Como é que um cara fala um negócio desse? Não, nesse dia ele dormiu na sala, com certeza. Não, ele não dormiu no quarto, ele dormiu na sala. Bom, primeiro cuidado, temos que ser exemplo. Temos que ser referência. A mudança tem que começar por mim, ok? Posso continuar? A igreja está comigo até aqui? Bom, segundo cuidado que eu tenho que ter também para pagar um familiar. Porque não basta ser exemplo, não basta ser referência. Qual é o segundo cuidado? Tem a ver com o que está no verso 5, acompanhe comigo, verso 5. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Interessante que a frase começa assim: então. Bom, o que esse então quer dizer? Depois de tirar a trave do meu olho, é isso. Depois de tirar a trave do meu olho, depois de tirar a trave do seu olho, você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Então, o que o verso está dizendo? Depois de eu tirar o cisco do meu olho, eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Tirar o cisco do olho do irmão. Tirar o cisco do olho da esposa. Tirar o cisco do olho do marido. Tirar o cisco do olho dos filhos. Por quê? Porque como eu já tirei o cisco do meu, eu tenho condições de tirar o cisco do olho de alguém. Porque eu já tirei do meu. Agora eu estou vendo. Agora eu aprendi a tirar cisco do olho. Eu sou especialista em tirar cisco do olho, eu já tirei do meu. Jesus está nos revelando que só após eu tirar o cisco do meu olho, eu vou conquistar a credibilidade necessária para que eu possa tirar o cisco do olho de alguém. Jesus estava nos revelando que quem já tirou o cisco do seu próprio olho, quem já tirou o cisco do seu, acumulou a experiência necessária para ajudar alguém a tirar o cisco do olho dele. Amados, qual é o segredo que esse versículo nos revela? Esse processo de influir na mudança de algum familiar só vai ter êxito se eu iniciar por aquelas áreas onde eu já fui tratado. Meu amado, o primeiro campo missionário de todos nós é a nossa família. Você tem o dever de influir na vida da sua família. É um dever nosso. Mas só faça isso, grave, só faça isso a partir daquelas experiências pelas quais você já passou. E não a partir dos versos que você decorou. Não basta vomitar versículo bíblico que não muda a vida de ninguém. É mostrando o que esses versículos já fez na minha vida, que eu posso influir na vida da minha família. O processo dar certo é esse. Primeiro você mostra as mudanças que Deus fez em você. E depois que você mostra as mudanças que Deus fez em você, você vai conquistar a credibilidade. Você tem o direito de ser ouvido. Se você agir assim, o teu testemunho vai encorajar a tua família a iniciar as suas próprias mudanças. Amados, não é repetindo o que a palavra diz. Eu vejo muita gente fazer isso. Não é repetindo toda hora aquilo que a palavra diz. A palavra de Deus diz isso, ó. Se fizer isso, Deus vai pesar a mão. Assim. Não é assim, gente, não funciona. Não. Não é repetindo o que a palavra diz. É demonstrando o que essa palavra já fez de transformação na minha vida. Mas eu preciso reforçar aquilo que o versículo diz. O versículo fala assim: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Ou seja, uma vez tratado em alguma área, uma vez curado em algum problema que eu tinha, eu sou convocado por Jesus a alcançar os demais membros da minha família naquela mesma área que eu fui tratado. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Eu mentia e xingava. O exemplo está claro, sim ou não? Vamos imaginar que eu mentia e xingava.
E aí eu fui sendo tratado por Jesus, e em dado momento da minha caminhada, eu deixei de xingar. Glória a Deus por isso. Deixei de xingar. Mas eu não consegui me livrar ainda da mentira. Mas eu não xingo mais. Aí eu quero tentar ajudar um membro da minha família. Só que o membro da minha família mente. Eu vou falar assim, pô, cara, não mente não, cara, é feio demais. A Bíblia condena e fala assim, tu está falando o quê? Tu também mente. Sim ou não? Porque eu não fui tratado nessa área ainda. Eu jamais poderia começar por essa área, porque nela eu não fui tratado. Eu teria que começar pelo palavrão, porque no palavrão eu já fui curado, eu já fui tratado. Eu tenho credibilidade para falar disso. Está claro isso? Por quê? Porque eu vejo muita gente falando assim, não, sabe o que acontece? Todo mundo tem cisco no olho, então não vamos tirar cisco do olho de ninguém. Larga todo mundo com cisco no olho. Não, não é assim. Não, não é isso que Jesus fala. Não é para largar todo mundo com cisco no olho, não. Não, de jeito nenhum. Não. Afinal de contas, nós temos que influir na vida da nossa família, sim ou não? Porque alguém fala assim, mas ninguém é perfeito mesmo, vamos largar todo mundo com cisco no olho. Não é isso que o texto me fala. O texto me fala que uma vez que eu tirei o cisco do meu olho, eu tenho que partir para cima de alguém para curar aquela área em que eu já fui curado. Gente, quem mais é indicado para resgatar um drogado do que alguém que já se libertou da droga? Não tem. Quem mais indicado para resgatar um alcoólatra do que alguém que já foi alcoólatra? Ninguém. Por quê? Porque ele já venceu, ele sabe o processo, ele sabe o caminho das pedras, ele já foi tratado naquela área. Então o processo é esse, eu vou começar a influir na vida da minha família, por aquelas áreas onde eu já fui tratado. Mas fica faltando um único cuidado, e eu prometo acabar aqui. Mais um cuidado. Eu vou deixar Deus me tratar, nas áreas onde eu já vou sendo tratado, eu vou tentar ajudar a minha família, mas qual é o terceiro e último cuidado que fecha esse processo? Por que precisa desse terceiro passo? Porque se você estiver fazendo o que é certo, da forma certa, mas estiver fazendo isso na hora errada, vai dar errado. Então não basta fazer o que é certo e da maneira certa, eu preciso fazer também na hora certa. Então esse terceiro cuidado aqui tem a ver com o tempo. O terceiro cuidado tem a ver com o tempo. E esse cuidado está escondido. Eu digo escondido porque eu vou levar um tempo aqui, o Espírito vai ter que me ajudar a explicar isso para a igreja. O terceiro cuidado está escondido no verso 6. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Olha o que está no verso 6. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Alguém pode pensar, mas pastor, onde é que Jesus está falando de tempo nesse versículo? Eu não estou vendo ali dia, hora, minuto, semana, mês, ano. Não vi nada ali que me remeta a tempo. Por que o senhor está afirmando que o terceiro cuidado tem a ver com o tempo? Amados, pensem comigo. Será que Jesus está mesmo tratando de porcos e cães? Quando ele diz, não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Será que ele está falando de cachorro aqui? Será que ele está falando de porco? Será que ele está preocupado com porco e com cachorro aqui? Será? Eu afirmo que não. E deixe-me utilizar um outro texto. Por quê? Porque o outro texto, o raciocínio é muito semelhante. E o outro texto é autoexplicativo. E eu acho que vai te ajudar a entender esse texto. 1 Coríntios capítulo 9, verso 9. Paulo também utiliza a figura de um animal para tentar ilustrar aquilo que ele estava querendo ensinar a nós. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 9. Paulo fala assim, na lei de Moisés está escrito, não amarres a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando o cereal, na minha versão, quando ele estiver pisando o trigo. Mas logo em seguida, a Bíblia diz algo interessante e que confirma isso que eu estou tentando explicar. Na continuação do verso está assim, por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi ao nosso respeito que ele disse isso? Isso é para mostrar que ele não estava preocupado com boi. Assim como no texto nosso, ele não está preocupado com cachorro nem com porco. E Paulo conclui essa revelação dizendo o seguinte, é claro que isso está escrito em nosso favor. É claro que está escrito em nosso favor, que é a continuação. É claro que está escrito em nosso favor. Sim, isso foi escrito em nosso favor.
Então, qual é a explicação que Paulo está dando ali? Ele fala de boi? Sim, ele fala de boi. Mas ele não está querendo se referir a boi. Ele está usando um exemplo para que a gente entenda. É isso que ele está querendo fazer. Assim como no texto de Mateus 7, aqui também Deus usa a figura de um animal. Mas me permito dar um outro exemplo, para tentar clarear um pouco mais esse raciocínio. Eu quero usar um outro exemplo, se esse não tiver ficado claro. Um outro exemplo. E eu quero usar a mesma palavra do texto que a gente usou, que é a palavra pérola. Se eu perguntar à igreja, virgindade é uma pérola, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas para ser entregue a quem? Ao cônjuge. Pelo menos à luz da Bíblia. Virgindade é uma pérola que tem que ser preservada, tem que ser guardada para ser entregue ao cônjuge. Se bem que alguns jovens acabam se entregando ao namorado. Mas o que eu quero que você entenda, o fato de um jovem se entregar ao namorado ou à namorada, não faz deles nem porco e nem cachorro. Por quê? Porque esses jovens mais tarde podem se tornar noivos e mais tarde podem se casar, podem se tornar marido e mulher. O que Jesus está querendo ensinar a mim e a você, utilizando essa figura, é algo precioso. Se eu tivesse que usar as minhas palavras, eu diria que o que Jesus está tentando dizer para mim e para você é simples. Grave isso, grave isso. Não devemos dar algo que tenha valor para uma pessoa que ainda não esteja preparada para reconhecer o valor que aquilo tem. Eu vou repetir. Jamais dê alguma coisa que tenha valor para alguém que não esteja preparado para reconhecer o valor que aquilo tem. Então o segredo aqui está na forma que Jesus se utiliza para se referir ao tempo. Por isso, meu amado e minha amada, o terceiro e grande cuidado, ele é fundamental. Por isso, minha irmã, não é para buscar um outro marido, para que ele reconheça o teu valor. Meu amado, não é para procurar uma outra esposa, porque essa que você tem não dá valor a você, não. 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 Você tem que esperar que chegue o tempo para que tua esposa esteja pronta. Você tem que esperar que chegue o tempo para que o teu marido esteja preparado. Você vai fazer tudo que tiver que fazer. Você vai se curar, se tratar, vai começar a influir na vida dele ou dela a partir das experiências que você passou, mas vai ter que ter um cuidado muito grande para não atropelar o tempo, para não tentar fazer fora do tempo. Nós temos que aguardar o tempo certo. Só no tempo certo é que eu posso começar a tirar os ciscos dos olhos da minha família. O que Jesus estava falando era que a gente tem que esperar o tempo certo para começar a fazer da forma certa aquilo que é certo. E se alguém ainda não se convenceu disso, pensem comigo na parábola do semeador. Todos aqui conhecem a parábola do semeador? Um semeou à beira do caminho, no meio de pedregais, no meio de espinhos, sim ou não? A parábola do semeador, ela não faz, ou ela não fala, de acepção de pessoas. A parábola do semeador fala de tempo. Por que ela fala de tempo? Porque, minha irmã, teu marido pode estar à margem do caminho hoje, como eu já estive. Meu irmão, teus filhos podem estar vivendo em meio a pedregais, como os meus estiveram. A tua esposa pode estar no meio de um espinheiro, como a minha já esteve. Queridos, eu creio que eles podem estar passando por todas essas fases, mas no tempo de Deus, no kairós de Deus, eles serão transformados numa boa terra, assim como eu e a minha esposa fomos, assim como os meus filhos foram, assim como muita gente da minha parentela foi. É questão de tempo. Se você começar a fazer o que é certo, da forma certa, ganhar os teus familiares, será apenas e tão somente uma questão de tempo. O que Jesus está querendo nos ensinar é que devemos encontrar a hora certa para começar a tirar os ciscos. Nós não podemos nos precipitar, porque quem se precipitar vai colocar tudo a perder.
Deus não usa calendário, Deus não usa relógio. O tempo dele é diferente do nosso. Mas nós temos que estar atentos a esse terceiro cuidado. Por quê? Porque o tempo pode ser a diferença, grave. O tempo pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso, nesse processo de resgatar a nossa família. Por isso, busque o momento apropriado, busque o momento certo, espere em Deus, converse com Deus, espere uma direção de Deus para iniciar esse processo. E para aqueles que, ao ouvir essa palavra, estão dizendo: mas pastor, o senhor fala isso, eu não conheço meu marido. Pastor, o senhor fala isso, porque o senhor não convive com a minha esposa. Pastor, o senhor fala isso, porque o senhor nunca viu meus filhos. Pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu estou querendo entregar os pontos. Eu não aguento mais. Eu vou deixar um verso para você, e você coloca esse verso no teu travesseiro. Eu vou deixar um verso para você, porque ele me inspirou, para você deixar no teu travesseiro. Gálatas 6:9, fala assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. E ele explica por quê. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Eu vou repetir: se estivermos fazendo o que é certo, da forma certa, a nossa vitória será apenas e tão somente uma questão de tempo. E eu fecho aqui, te lembrando de algo que a gente interpreta da forma errada. Nos versos 1 e 2, Jesus fala assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Queridos, eu já vi muita gente dizer assim: olha, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo, hein? Você ficar julgando os outros aí, Deus vai te julgar, hein? O texto não está afirmando que se julgarmos alguém, Deus vai nos julgar. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus estava só fazendo uma menção, trazendo à nossa memória a forma como nós agimos com aqueles que convivem com a gente. Somos nós quem fazemos isso, não é Deus. Se você julgar alguém da sua família, vai te julgar, não tenha dúvidas. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia juízo, colhe o quê? Juízo. Quem semeia crítica, colhe o quê? Crítica. Não adianta dizer: eu já estou cansada de tanto falar, não toma jeito, é sempre a mesma coisa, não aguento mais, você nunca muda. Queridos, não adianta a gente fazer esse tipo de ameaça. Olha, se continuar vivendo assim, Deus vai pesar a mão, hein? Eu volto àquilo que a Bíblia afirma em Mateus 26:41. Lá está dito: devemos vigiar e orar, porque apesar do espírito ser forte, a carne é fraca. Então a primeira atitude deve ser a de orar e não a de vigiar. Na construção dessa frase, Jesus colocou primeiro: vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Temos que vigiar, fazendo o que cabe a cada um de nós fazermos. E vigiar é colocar em prática na minha vida tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado. Isso é vigiar. Porque quanto mais vigiarmos, agindo da maneira como Deus nos instrui, menos nós vamos ter que depender de intervenção divina. Eu volto àquilo que eu falei lá atrás: apesar da família ser um projeto de Deus, ouça, apesar da família ser um projeto de Deus, a mão de obra a ser empregada nessa construção é nossa. Sou eu e é você que tem que edificar a nossa casa, gente. Aí sim, se você tiver utilizado todos os instrumentos que você conhece, se você tiver se utilizar de todas as possibilidades que estão ao seu alcance, se você tiver usado toda a sua competência para tentar alcançar o teu propósito, e ainda assim você não tiver conseguido, pastor, eu coloquei todos esses princípios em prática e eu ainda assim não consegui. Pastor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas não tive sucesso. Pastor, eu venho lutando há muito tempo e tenho sido zeloso, tenho vigiado e tenho orado, mas não consegui ainda resgatar a minha família.
Se chegou a esse ponto, aí sim, a gente vai utilizar o poder da oração. Se você chegou nesse ponto, está na hora de utilizarmos o poder da oração. Por quê? Porque aí a gente vai pedir ajuda a Deus, para que Ele faça aquilo que sozinhos nós não conseguimos. Porque Deus nunca vai entrar com providência numa causa tua, se a solução do problema estiver ao teu alcance. Deus nunca vai entrar com intervenção divina, enquanto estiver na nossa alçada, resolver o problema. Deus vai entrar com solução, com problema, com solução, com providência? Vai. Mas quando? Quando nós esgotarmos todas as nossas possibilidades. E aí Ele vai entrar, e vai entrar forte. Aí Ele vai entrar para realmente fazer um reboliço. Aí Ele vai entrar de uma forma assim, sobrenatural. Então que a gente sai daqui hoje, com o propósito plantado em nosso coração, de que eu tenho que ir até onde a minha capacidade me permite ir. Eu tenho que continuar explorando todas as possibilidades que ainda estão disponíveis. Eu tenho que dar um passo a mais, mesmo estando cansado, cansada. Eu tenho que continuar fazendo aquilo que Deus me mostrou no culto de domingo à noite, crendo que a hora que chegar o teu limite, Deus entra com providência. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar. Eu quero orar porque Deus tem sido tão bondoso para conosco. Deus tem sido tão bom para com a minha família, que eu me sinto na obrigação de repartir com a igreja essa unção que Ele tem derramado sobre a minha vida. E como profeta da família, eu quero unir a minha fé à tua. Eu quero colocar a minha fé à tua disposição, para que você tenha sucesso no teu propósito, para que você possa chegar em curto espaço de tempo, procurar o pastor Genite e dizer assim: pastor, eu comecei a mudar comportamentos, e a resposta da minha família foi extraordinária. Porque continuar fazendo tudo da forma como sempre foi feito, esperando que em algum momento as coisas mudem, é no mínimo incoerente. Para que eu tenha expectativa de que algo mude na minha casa, eu tenho que mudar primeiro. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que tomar a iniciativa. Que a gente saia daqui hoje pedindo direção a Deus. Senhor, por onde é que eu começo, que eu sequer sei por onde começar? Senhor, a coisa lá em casa está tão difícil, tão complicada, que eu não tenho nem discernimento para estabelecer um processo para alcançar a minha família. E nessa hora Deus é pródigo em nos iluminar. Deus é pródigo em nos visitar. E Deus é pródigo em nos dar estratégias. Eu quero cessar daqui hoje, crendo que é possível resgatar cada um dos teus familiares. Porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se você tem uma dificuldade insuperável na tua casa, venha até aqui ao altar, quero orar por você. Eu quero te ajudar. Eu tenho certeza que Deus não me traria aqui hoje, se não tivessem pessoas aqui, vivendo exatamente isso que a palavra revelou. Eu tenho certeza que Deus não se engana. Não adianta você falar assim: mas por que meu cunhado não veio? Por que a minha mulher não veio? Por que meu marido não veio? Por que meu sobrinho não veio? Por que a minha mãe não veio? Por que meu tio não veio? Por que meu vizinho não veio? Não veio porque não era para vir. Deus não se engana. Não veio porque quem tinha que ouvir era você, não era essa pessoa. Era você que tinha que ouvir. Sabe como é que a gente dá uma prova inequívoca da nossa espiritualidade? Sabe como é que a gente dá uma prova que ninguém põe em dúvida da nossa espiritualidade? É quando a gente assume para nós, é quando a gente chama para nós a responsabilidade de começar a consertar. Porque no mínimo improvável que alguém que não tenha a fé que você tem, não tenha a espiritualidade que você tem, não tenha a vida que você tem, comece um processo que você não tenha coragem de começar. É você mesmo. É por você que Deus quer começar.
Pode ser que você seja a pessoa que tenha mais fé e comunhão na tua casa. É por isso que Ele quer começar por você. Pode ser que você seja a única pessoa na tua casa que teme ao Senhor. É por isso que Ele quer começar por você. Porque se Ele falasse o que Ele falou hoje para qualquer outro membro da tua família, ia entrar num ouvido e ia sair pelo outro. É porque você vai ouvir a palavra e você vai dar crédito. Você vai ouvir a palavra e vai começar a tomar providências, iniciativas, a partir daquilo que você ouviu. É você. E creia, e creia. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te restaurar. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você seja uma ferramenta nas mãos dEle, para alcançar cada um dos seus familiares. Não duvide disso. Não deixe que o inimigo coloque dúvidas no seu coração acerca disso. Ouça o que Deus está mandando te dizer. Não se sinta incapaz para isso. Não se sinta pequeno para isso. Não se sinta pequena para isso. Não se sinta sem embasamento teológico para fazer isso, porque não precisa, basta você viver aquilo que você já sabe, basta colocar em prática aquilo que você já aprendeu, e o resto é com Deus, o resto é com Ele. Comece a falar com Deus que eu quero unir a minha fé à tua, eu quero te ajudar nessa oração. Comece a pedir a Deus estratégia. Senhor Deus Pai querido, aqui está a tua igreja, que ouviu a tua palavra. Mas muito mais do que ouvir a tua palavra, eles deixaram que essa palavra não só entrasse pelos seus ouvidos, mas descesse e fizesse morada no seu coração. Mas muito mais que isso, eles ouviram, deram crédito, mas resolveram pagar o preço de vir até ao teu altar, não se importando com o que iriam pensar, com o que iriam dizer, de qual seria a opinião de quem está aqui na igreja. Eles não estão preocupados com isso, mas a não ser em colocar as suas vidas diante do Senhor, para serem instrumentos teus na sua casa. Faz com que eles tenham vitória nesse propósito, Deus. Dá a eles a estratégia necessária. Mostra a eles até mesmo aquilo que eu não falei, porque na comunhão que eles têm contigo, eles sabem ouvi-lo. Fala com eles. Move o coração dos teus filhos, a que eles sejam perseverantes e continuem, e continue, e continue, sabendo que aquele que não desistir vai alcançar vitória. Eu profetizo vitórias sem medida sobre a vida dos teus filhos. E aqueles que lá fora verem o que vai acontecer na família dos teus filhos, possam se despertar e quererem conhecer o Deus a quem teus filhos servem. E somente a fé dos teus filhos. E engrandeça o teu nome no meio da parentela deles. Eu peço seja assim. Mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado pela vitória que o Senhor está derramando sobre a vida de cada um daqueles que estão no teu altar. E também na nave, na tua igreja. Naqueles que têm coração crendo e que possam algum dia, Pai, se dispuserem, se colocarem à disposição, se oferecerem para serem também canais no meio das suas famílias. Eu peço seja assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Você crê nessa palavra? Pode dar um amém? Então volte para o teu lugar com a tua vitória. Volte para o teu lugar com a tua vitória. Volte para o teu lugar com a tua vitória.